Paulo, vou até fazer uma retórica, um retrospecto de maneira rápida, bem rápida, para que as pessoas que nos acompanham possam ter uma melhor leitura sobre esse cenário. Até 2018, nós não tínhamos nenhuma legislação que tratasse sobre o distrato imobiliário. Na verdade, isso é até tecnicamente chamado de distrato, porque o distrato nada mais é que também um contrato. É um contrato que põe fim a outro contrato. Na verdade, essas rescisões, esses rompimentos contratuais, não tinham nenhuma legislação, então, que pudesse regulamentar esse tipo de situação. Então, nós só tivemos uma lei que versasse sobre esse tema em 2018, que é a Lei 13.786. Então, até então, nós tínhamos um número de distrato muito acentuado, porque a lei não falava nada e as pessoas se sentiam mais confortáveis para rescindirem os compromissos de compra e venda. Então, depois de 2018, com a vigência da lei, acabamos tendo uma redução. E isso antes chegou a 50%. Então, quando as coisas caminhavam de modo muito saudável, nós enfrentamos uma crise que já é reconhecidamente como a maior crise sanitária existente, e essa crise sanitária, por outro lado, começou a impulsionar o número de rompimentos contratuais. Então, sem dúvida nenhuma, nós voltamos a ter essa preocupação, esse reflexo, sobretudo, em razão das altas vendas também no período de pandemia. Mas antes não existia uma espécie assim de acordo, ainda que velado, entre comprador, imobiliárias principalmente, e compradores, que caso o comprador desistisse, ele teria direito ali a receber um percentual do valor do imóvel? O que nós tínhamos, Paulo, até então, era uma súmula. Era a súmula de número 543 do STJ, que dizia basicamente que, nos casos de rompimento do contrato por iniciativa do adquirente, ou seja, se ele deixou de pagar, se ele desistiu do negócio, ele teria parte do valor pago restituído, teria uma retenção em favor da construtora, da incorporadora, e se fosse a incorporadora quem desse causa à rescisão, ela teria que devolver tudo de uma só vez, e aí, inclusive, com valores corrigidos. Então, era uma situação muito difícil de você analisar o universo inteiro de situações de rescisões contratuais com uma súmula extremamente curta, breve, como essa que eu mencionei. E agora, essa mudança veio para melhorar ou veio para piorar a situação? Eu acredito que trouxe segurança jurídica. Primeiro porque a gente sabe agora exatamente quais são as implicações do rompimento do contrato. Ou seja, se eu comprei um imóvel e desejo destratar, ou desejo melhor rescindir esse contrato, eu sei quais são as implicações. A exemplo, o imóvel adquirido na planta, eu terei a pagar os valores, eu teria que pagar os valores ali até a data da minha rescisão, e aí a construtora terá direito de reter até 50% se aquele empreendimento for sob patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Se existir um saldo exclusivo, os recursos daquele empreendimento forem alocados exclusivamente para aquele empreendimento, ou seja, não contar com recursos extras, com recursos outros. Então, nesse tipo de empreendimento sob patrimônio de afetação, a construtora poderá reter até 50%. Se não for, poderá chegar a 25%. E se ele tiver sido emitido na posse, ou seja, se ele já tiver assumido as chaves do imóvel, inclusive terá uma fruição mensal a ser retida também. Então, ficou muito mais pesado. A pessoa hoje que deseja rescindir o contrato após a vigência da nova lei tem que pensar duas vezes.